Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 15 minutos, olá, boa tarde, já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje dia 30 de março de 2020, é uma segunda-feira já quase que encerrando aí o mês de março, né? O programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a produção de jornalismo e direção é de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Robson Barros e a direção geral é do Padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer para você, ouvinte da Rádio Mensagem, aqueles assuntos que de alguma forma interferem no seu dia a dia. A gente teve aí alguns sustos, né, no mercado financeiro, bolsa, né, que deu aquela parada por 3 ou 4 vezes seguidas na última semana, né, foi um susto realmente para os investidores que foram surpreendidos aí com os casos, o avanço dos casos de coronavírus em todo o mundo. A questão do coronavírus, ela já vem sendo, de alguma forma, impactando o mercado financeiro desde o ano passado, mas de uma forma ainda branda, né, aquela onda que não estava batendo forte, né, e há cerca de 15 dias aí a gente teve esse impacto direto, né, diante das negociações e o reflexo no mercado financeiro. Diante de toda esta realidade, né, de toda essa conjuntura, uma nova realidade para o Brasil, uma perspectiva não tão boa a médio prazo, a gente tenta entender e vem traduzindo também todos esses significados aqui na Rádio Mensagem através da fala dos especialistas. São pessoas que acompanham diariamente o mercado financeiro que conseguem falar com mais propriedade sobre esses assuntos. Hoje a gente vai receber aqui com muito carinho por telefone o Evandro Zanuto, que é assessor de investimentos da Plátano Investimentos, XP, de São José dos Campos. O Evandro já me ouve e eu recebo ele com muito carinho, mas à distância. Evandro, boa tarde, obrigada. Olá, boa tarde, Ana Lúcia. Obrigado pela oportunidade de conversar com o pessoal. Hoje a gente tem aqui como tema central a questão do certificado de operações estruturadas, mas a gente vai aproveitar aí o conhecimento do Evandro para destrinchar um pouco o mercado financeiro, né? E eu queria até começar perguntando sobre, né, a Bolsa de Valores, até me fugiu agora o nome aqui daquela parada que foi dada aí na semana passada. O Circuit Breaker. Como Circuit? Circuit Breaker. Circuit Breaker. Foram 3, não foi? Foram 6. Olha a misericórdia. Eu fico imaginando esse pessoal da Bolsa, que eu acho que se não toma um remédio pro coração. Como é que foi essa história aí? Conta pra gente, Evandro. Deixa eu só explicar pro pessoal primeiro o que é esse Circuit Breaker, que provavelmente pouca gente sabe, né? O mercado financeiro muitas vezes ele é tomado por emoções extremas, né? Como, por exemplo, o pânico, o medo. E esse movimento de pânico é o que a gente viu causando essas quedas violentas. Então, a Bolsa ela estabeleceu alguns critérios. Então, se a Bolsa chegar a cair 10% no dia, o índice Bovespa, no geral, né, o índice Bovespa que mede a rentabilidade de uma carteira de ações, né, teórica, se ele cair 10%, é acionado o Circuit Breaker. O que isso impacta, o que isso gera? O Circuit Breaker, ele interrompe as negociações durante um período de meia hora, durante 30 minutos. Por quê? Para acalmar o ânimo dos negociadores, para o pessoal sossegar um pouco e tentar arrefecer um pouco esse sentimento de pânico. Pode acontecer um segundo Circuit Break no mesmo dia, mas aí a Bolsa precisa atingir menos 15%. E aí o segundo Circuit Break interrompe as negociações por 1 hora. Nós tivemos um dia, eu não me lembro agora qual dia que foi, que nós tivemos esses 2 Circuit Breaks no mesmo dia. Ele chegou a atingir 10% e depois 15% negativo. Então é isso que quer dizer. E isso
com essa frequência e nessa quantidade de vezes, é a primeira vez que a gente está presenciando isso. A gente já viu circuit breaks acontecerem antes, como na crise de 2008, no Joesley Day, agora eu não tenho certeza se chegou a acionar o circuit break, acho que sim, mas nessa quantidade de vezes é a primeira. Assim, esse é um momento único que a gente está vivendo de pânico no mercado. Eu ouvindo você falar, né, a gente fazendo um entendimento maior aí, né, dos acontecimentos, e a impressão que eu tenho, Evandro, me corrija se eu estiver errada, é que a gente não tinha essa dimensão do coronavírus até esses momentos no mercado financeiro. Quando isso chegou, quando aconteceu a primeira vez o Circuit Breaker, o povo tomou um susto, né? Todo mundo tomou um susto, nossa. E aí foi sucessivas vezes, né? Várias vezes. A partir daquele momento, a impressão que eu tive é que os olhos do Brasil se abriram a essa nova realidade. Peraí, alguma coisa muito séria está acontecendo. E é mais ou menos isso? Esse pânico todo acontece porque os investidores, há um grau de incerteza muito grande diante desse cenário, né, do coronavírus, e as pessoas estão reagindo de forma exagerada e assim, diante dessa incerteza. É como se a gente estivesse dirigindo a 100 por hora diante de uma estrada com neblina. A gente não sabe o que vai acontecer. E a partir do momento que as coisas ficam menos incertas, o mercado vai se acalmando. Então, acho que nesses primeiros dias que a gente viu os circuit breakers, é porque o nível de incerteza estava muito grande e ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém ainda era capaz de medir qual é o impacto econômico que tudo isso vai causar na nossa economia. Desculpa o pleonasmo. Conforme vão surgindo dados, as coisas vão ficando um pouco menos obscuras, a tendência é que o mercado se acalme. Mas o pânico também ele é gerado por esse grau muito grande, esse nível muito grande de incerteza. Então, a gente vai tentando antecipar o que vai acontecer, né? Então, na verdade, assim, né, olha só como são as coisas. Mesmo quando a gente está falando de investimento de risco, a gente está falando de bolsa, de valores, de ações, mesmo esses investimentos, as pessoas sabem que são de risco, mesmo assim, né, e o Evandro acho que vai concordar comigo, existe um grau de previsibilidade, não exatamente na renda, na rentabilidade, mas num grau de previsibilidade dos acontecimentos e de não mudanças bruscas repentinas. Uma mudança brusca repentina é uma doença, não é verdade, Evandro? Quem é que ia imaginar que isso ia acontecer? Ninguém imaginava e da forma como tá acontecendo também, né? Então, ninguém imaginava. Então, isso que a gente está vendo é uma reação a esse susto. Isso veio como um tsunami e pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava isso, ninguém imaginava. Aquela onda que vem, né? Você pode, se a gente for fazer uma retrospectiva, quando a gente teve um impacto muito grande também na Bolsa de Valores nos atentados das Torres Gêmeas, lá em 2001. Uhum. Quem imaginava que aquilo ia acontecer? Uhum. Aquilo era absolutamente imprevisível. Então, existem coisas que a gente consegue, às vezes, medir com um pouco de antecedência. Uma empresa está indo mal. Quando aconteceu, por exemplo, lá o evento de Brumadinho, da Vale, as ações da Vale caíram 25% em um dia, mas foi só a Vale. Também ninguém esperava aquilo, foi um acidente que pegou todo mundo de surpresa. Então é diferente quando uma empresa já está indo mal e as notícias não são mais imprevisíveis. O que está acontecendo agora foi um tsunami que surpreendeu todo mundo. No caso específico de Brumadinho, a gente soube depois pelas investigações que era um fato totalmente previsível e havia sido alertado inúmeras vezes, mas aquele tipo de informação que era interna da companhia não chegava até os acionistas, né? Então, não a ponto de mexer com o mercado, e aí a gente está falando de uma das maiores empresas do país, que é a Vale, né? Não a ponto, e até justamente por isso, né, não chegou aí ao mercado. Um dos argumentos da promotoria era que isso poderia afetar o valor de mercado da empresa, né, esse tipo de informação vazada, né? Então, mas aí na esfera criminal, mas aí o Evandro está também ajudando a gente a entender, né, casos e casos, Torres Gêmeas, Brumadinho, coronavírus. São exemplos, né, de situações que são imprevisíveis. Você comentou da Vale, né? Há um pouco de controvérsia, né, se a empresa sabia ou não, mas
Uma coisa pode ter acontecido negligência mesmo da empresa, que inclusive ela pagou caro por essa negligência, quer dizer, não só ela, mas como a população, né, local, o país, né, de uma certa forma. Mas uma coisa é a possibilidade de algo acontecer, outra é quando ela acontece, de fato. Né? Então, havia a possibilidade da barragem acontecer, mas ninguém sabia se ia acontecer mesmo e quando. A hora que o fato se torna consumado, aí não tem para onde correr, né? Com certeza, e é muito legal, né, a gente ouviu o Evandro falar disso, né, porque a diferença, né, entre uma coisa que realmente vai acontecer como uma coisa muito imprevisível, né, e aí a gente fala de mercado financeiro, aí, meu amigo, não tem o que fazer. Tem uma pergunta que chega aqui, que é justamente um gancho para a gente fazer outras perguntas, que é da ouvinte Simone, Evandro. Ela diz o seguinte: Evandro, bom dia, qualquer investimento, renda fixa ou variável, terá perda neste próximo período? E de quanto será essa perda? Ela gostaria que fosse quantificado, se fosse possível. Isso é impossível. Impossível, né? Impossível dizer. A renda fixa, ela tem essa característica dela não gerar surpresas para o investidor. O próprio nome diz, você entra no investimento já sabendo de antemão quanto você vai ganhar nele. Seja uma renda fixa pré-fixada, seja uma renda fixa atrelada à Selic, né, que é a taxa de juros da nossa economia, o investidor sabe o quanto ele vai ganhar. Mas o que a gente está vendo é que a renda fixa ela está rendendo muito pouco. Então, mas é aquele pouco, mas é certo. Então, eu até queria... Já a renda variável, como o próprio nome diz, varia. A gente não tem como saber. Ela pode variar, inclusive, para negativo. Vamos fazer uma escadinha aqui para o nosso ouvinte entender, né? Essa questão de renda variável, renda fixa. Vamos começar lá do comecinho, lá da TR, da taxa de rendimento do FGTS, antes até da poupança. Então, a gente tem essas microtaxas, né? A gente tem a poupança, que é aquilo que mais popular aí dentro do conhecimento do brasileiro, né? E temos, a partir disso, alguns investimentos de baixo risco e que podem ser um bom negócio a longo prazo. Eu gostaria que você começasse falando deles. Bom, vamos tentar organizar aqui o nosso pensamento. Então, as pessoas que são mais conservadoras, que em geral é a média do brasileiro, elas olham mais para a renda fixa, que é o que é mais seguro mesmo. Então, o que são renda fixas? Por exemplo, a poupança é uma forma de renda fixa, caderneta de poupança, só que a rentabilidade dela hoje está muito ruim, né? Ela rende hoje 70% da taxa Selic, e a Selic está em 3,75, então aí você imagina, ela vai render em torno de, sei lá, talvez menos de 3% ao ano. Ela tem isenção de imposto de renda, etc., mas a rentabilidade dela é baixa. Nós temos outras formas do cliente investir, dos investidores brasileiros investir em renda fixa, que é através de CDBs bancários. Tá? Então, o CDB ele é um título de renda fixa. Se você for num banco, por exemplo, numa agência, de qualquer banco, e chegar lá para o gerente e falar, olha, eu quero investir num CDB. Eu ouvi dizer que o CDB é bom, ele é seguro, o que você tem para me oferecer? O gerente vai te oferecer lá um CDB do banco, do próprio banco. Então, e ele vai já dizer, olha, nesse CDB você vai ganhar X% ao ano. Então você já sabe o quanto você vai ganhar naquele CDB. Há outras formas de você investir em renda fixa, como por exemplo LCIs, LCAs, letras de câmbio, letras financeiras, e o próprio Tesouro Direto, que é uma forma de você emprestar dinheiro diretamente para o governo. Então, o título do Tesouro Direto, do Tesouro Selic, que é justamente o título mais seguro, ele paga exatamente a Selic. Então, se você investir num Tesouro Direto Selic, você vai receber exatamente a taxa Selic, conforme ela estiver estipulada. Então, são os investimentos mais comuns que a gente tem. Então, aquele investidor que está acostumado com a caderneta de poupança, ele pode migrar tranquilamente para um Tesouro Direto, que ele não vai ter surpresa. Bacana. Ele não vai ter susto. É legal isso que você está falando, né? Para a pessoa que vai fazer essa migração, ela consegue ali mesmo no site da corretora ver exatamente quanto que ela vai lucrar, no caso dos investimentos que não tem imposto de renda ou que tem imposto de renda, e essa é uma questão de segurança, né? Que a pessoa tem ali para aplicar o seu dinheiro. Agora, com essa taxa Selic tão baixinha, Evandro, a minha pergunta para você é o seguinte: esse Tesouro Direto que caiu no gosto do brasileiro aí nos últimos anos,
ele consegue ser um bom investimento a longuíssimo prazo, para 20 anos, para aposentadoria, ainda é um bom negócio? Bom, vamos falar um pouquinho de um conceito importante que as pessoas geralmente se esquecem, que é a inflação. O seu investimento, ele precisa, no mínimo, preservar o seu poder de compra. Então, se você tem uma inflação no Brasil que está a 3%, 4% ao ano, e o teu investimento está rendendo menos do que a inflação, como é o caso da poupança, por exemplo, pode estar, você está perdendo dinheiro, na verdade. Você pode não estar perdendo dinheiro nominalmente, porque eu estou ganhando 3% ao ano. Mas se esse 3% é menos do que a inflação, você está perdendo dinheiro. A inflação está corroendo o poder de compra do seu investimento. Então, o mínimo que a gente precisa conseguir é ganhar da inflação. Ou ficar ali no 0 a 0 com a inflação, ou ganhar dela, de preferência. Então, é aí que eu posso falar de um título que existe no Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA. Que é um título que vai pagar a inflação, mas mais alguma coisa. Então você vai ver lá, o Tesouro IPCA, ele paga o IPCA mais 2% ao ano. O que isso quer dizer? Você vai ganhar a inflação, não importa quanto seja a inflação, você vai ganhar a inflação mais um adicional. Então, por um prazo bastante longo, esse título pode ser até mais interessante do que o Tesouro Selic. Ou pré-fixado também, né? Um pré-fixado. Ou um pré-fixado. O pré-fixado, ele vai ser interessante, mais interessante em cenários em que a taxa Selic está caindo. Se a taxa Selic começar a subir agora nos próximos anos, eu acho que o Tesouro pré-fixado ele já deixa de ser interessante. Bacana. Mas aí é um aspecto um pouco mais técnico. Mas, em geral, eu diria para as pessoas que o Tesouro Selic ele é bem tranquilo, e é uma alternativa muito boa à caderneta de poupança, e o Tesouro IPCA é para prazos bem longos para você preservar o seu poder de compra e ganhar um adicional. Que legal, né? O Evandro explicando aí pra gente, olha só, né? Como é que nem sempre 2 mais 2 são 4 quando a gente fala de investimento. Um pequeno grande detalhe é a questão da inflação, né, minha gente? E quem é que pode prever o que está por vir aí nos próximos meses? Em primeiro lugar, em relação à inflação, né? Porque não que a gente queira aqui tocar o terror, nada disso, mas a realidade, ela se sobrepõe aos nossos achismos, né? Esses achismos todos que a gente tem, hoje a gente vive a era dos achismos, né? Do negacionismo, de repente alguém falou que a Terra... Exatamente, né? Fake news, de repente alguém falou que a Terra era plana e um monte de gente acreditou. Então, assim, esse tipo de coisa é muito complicado, né? Uma coisa é um mundo ideal, outra coisa é um mundo real. Por mais duro que ele seja, é o mundo real. E o mundo das ações, o mundo do mercado financeiro tem que ser o mundo real. Não adianta, por mais que as pessoas tenham bons pensamentos, sejam otimistas, a realidade ela se impõe e ela é dura. Evandro, a gente vai um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Olha que legal que tá a conversa hoje, né? Conversando com o Evandro Zanutto, assessor de investimentos da Plátano Investimentos XP de São José dos Campos. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 36 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com Evandro Zanutto. Evandro, que é assessor de investimentos da Plátano Investimentos, da XP em São José dos Campos, trazendo informações para a gente sobre o mercado, né? O mercado financeiro nessas últimas semanas por conta do coronavírus. E muita gente estava fazendo essa migração aí para a Bolsa de Valores quando foi surpreendida com esta onda, essa primeira onda do corona chegou e tirou muita gente do jogo, ou pelo menos desanimou muita gente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fazendo aí um retrospecto aí do passado, né, um passado recente, fazendo uma lembrança do passado recente, a gente estava falando aí de taxa Selic, a
10 anos atrás, altíssimas. E muita gente ganhou dinheiro com aplicações de baixo risco, né? Mesmo na bolsa, né? E foram bons tempos do ponto de vista de economia e rentabilidade, sobretudo até mesmo para pessoas físicas. E agora, né, por conta dessa baixa nos juros, né, que já vinha baixando, com a política liberal do ministro Paulo Guedes, muita gente estava estreando na Bolsa de Valores e foi surpreendida aí com a onda coronavírus. Foi mais ou menos isso, Evandro? Sim, podemos dizer que foi mais ou menos isso, né? E a gente vê esse movimento no restante do mundo também. Como o resto do mundo está com taxas de juros baixíssimas, alguns países com taxa de juros zero, em outros países com taxa de juros negativo, que é algo surreal. A gente nunca viu isso, né, na história da humanidade. Então as pessoas não têm para onde correr, elas têm que tirar leite de pedra, vai todo mundo para a Bolsa para tentar ganhar dinheiro. E esse movimento a gente viu começar com mais força no ano passado. E fazendo um adendo aí ao que você disse, né, que você disse muito bem, muito investidor migrou para a Bolsa justamente para sair da renda fixa que não estava remunerando nada. E foi uma festa, né? O ano passado foi uma festa, a Bolsa só subia. Ela chegou até janeiro batendo quase na máxima histórica. Não, foi em janeiro mesmo, se eu não me engano, que ela bateu 119 mil pontos. Foi a máxima que a gente já viu na história da Bolsa. Então foi uma festa. Todo mundo entrou, estava todo mundo feliz, todo mundo ganhando dinheiro. A gente disse isso que veio como se fosse, estava todo mundo bebendo bastante na festa. Aí chega uma hora que acaba a bebida, né? E vem a ressaca. Então, esses investidores que estavam felizes e contentes ganhando muito dinheiro, de repente foram todos pegos de surpresa. E a gente descobre quem tem mesmo perfil para encarar risco. E é engraçado porque a gente está vendo, inclusive, um monte de gente já traumatizada, chorando e se lamentando por ter feito isso, por ter entrado na Bolsa. Só que a Bolsa é isso. Quem está na Bolsa estará sempre sujeito a passar por períodos ruins também. E se a pessoa não tiver preparo para isso, ela precisa refletir se ela deve mesmo entrar na Bolsa e em que quantidade ela deve entrar na Bolsa. Você sabe, Evandro, que você falou, tocou num ponto muito importante, que é essa questão do que é cultural para o brasileiro ou não, né? A gente está falando muito da questão da poupança, de reservas de emergência, por conta dessa ausência agora de emprego, né, do período de quarentena. E para o brasileiro não existe a questão de reserva de emergência, não existe poupança do ponto de vista cultural. Não é cultural para o brasileiro poupar. Além disso, o brasileiro hoje trabalha muito mais de forma informal, né? São milhões de trabalhadores que não poupam, não porque eles não querem ou não se importam com isso, porque eles não conseguem, quiçá, pagar o mínimo da previdência para se manter segurado, né? Então, a gente fala muito disso, né? Dessa falta de dimensão de que as coisas podem mudar repentinamente, né? E você falando aí da questão da Bolsa, trouxe essa questão daquele... me perdoa aqui o trocadilho, mas acho que o que você quis dizer é aquele que é homem de verdade e o que é menino, né? Na Bolsa, quando as coisas, o calo aperta, porque não é uma brincadeira, né? Não é uma questão só de ficar ali no home breaker, né? No home broker, isso, home broker, desculpa. Você ficar só ali, né? Mexendo, não, eu tô aqui ganhando dinheiro, a coisa é muito mais embaixo, né, Evandro? Isso, exatamente. A gente fala um pouco isso, a gente tem alguns jargões do mercado financeiro que a gente fala que essas crises separam os homens dos meninos. Exatamente, foi isso que eu quis dizer. Então, é exatamente isso. O que você falou é verdade, a gente tem um nível de poupança baixo na nossa economia. Assim, eu não vou entrar em detalhes no porquê das coisas, mas a gente simplesmente sabe que é assim, a gente tem números que mostram isso. A gente tem cultura, né, que a gente aprendeu dos nossos avós, dos nossos pais, de que tem que investir em imóvel que é investimento, né? E isso, assim, o mercado mudou muito, as coisas mudaram muito. E um outro número interessante para você ter em mente, assim, é que, se eu não me engano, no começo do ano passado, nós tínhamos mais ou menos 600 mil CPFs cadastrados na Bolsa de Valores. No final de 2019, esse número já tinha saltado para 1.700.000. Meu Deus! Então, a gente viu uma migração para a Bolsa muito grande e esse número também é inédito. A Bolsa também estava batendo recorde de quantidade de CPFs cadastrados. Inclusive, pessoas que nunca
tinham cogitado bolsa de valores, que nunca tinham nem sonhado com isso, estavam entrando na bolsa. E esse que é o perigo. Entendeu? Então, às vezes a pessoa entra sem saber o que ela está fazendo. Ela entra sem estratégia, ela entra sem conhecimento, e aí vem uma crise e ela fica traumatizada. Há formas de você lidar, de você gerenciar esse tipo de crise. Há estratégias em que a gente pode, inclusive, proteger o patrimônio, proteger, por exemplo, uma carteira de ações. Isso é possível de fazer. Você conseguir passar por uma crise dessa sem sofrer. Mas a maioria das pessoas não sabe que dá para fazer isso. Então, é por isso que elas devem tomar cuidado quando elas entram na bolsa, porque existe o risco. Quando a gente fala de bolsa, Evandro, assim, para os nossos ouvintes, né, leigos, a grande maioria, inclusive eu que estou aqui falando com você, a gente pode, a grosso modo, dizer o seguinte, que as ações das empresas são basicamente como ela está ali se desenvolvendo no mercado, né? Então, por exemplo, a gente tem aí grandes corporações, né, que são as puxadoras da Bolsa de Valores hoje, né, que são as que mais vendem ações, como por exemplo a Petrobras, né, que é uma das empresas que mais detém aí ações disponibilizadas. Então, uma vez que essas empresas, acontece algo com elas inesperadamente, né, pontual ou de forma genérica, como a gente está vendo agora, essas ações, que são pequenos pedacinhos da empresa, elas sobem ou descem. A gente pode considerar que é basicamente isso. Isso, exatamente. Eu acho que você definiu bem. Se você comprar ações de uma empresa, você se torna acionista daquela empresa. Então você vai passar a participar dos resultados dela, sejam eles bons, sejam eles ruins. Tá? Então, você é dono, né? Você passa a ser dono, vamos se dizer assim. Você passa a ser dono de uma microparte. Uma microparte daquela empresa. Você se torna um microacionista. É porque, assim, para você ter algum poder de decisão, você teria que ter uma quantidade muito grande de ações, assim, na ordem de milhões de ações. Né? Mas o pequeno acionista, ele também pode participar de assembleias de acionistas, se ele quiser. Nem sei se todo mundo sabe disso. Mas você se torna acionista, você se torna sócio da empresa. Você participa dos resultados da empresa, inclusive, se você não acredita naquela empresa ou nos projetos dela, você não deve comprar ações dela, porque você vai participar. Então, claro que, pode falar. Mesmo entre os investidores, tem gente que não tem essa visão. Tem gente que tem um pensamento de curto prazo e a pessoa, ela compra e vende conforme o que ela acha que vai subir. Eu acho que essa empresa aqui vai subir. Por quê? Por causa disso. Aí ele compra. Isso não é errado. São investidores que têm visão de curto prazo. Eles estão tentando ganhar dinheiro ali com sobe e desce no curto prazo. O imediatismo, né? O imediatismo. Isso é uma abordagem que eu particularmente não considero errada. Eu acho que não tem certo ou errado. Existem aqueles investidores que são investidores de longo prazo. Esses de longo prazo, eles olham mais a fundo as empresas que eles vão investir. Eles precisam acreditar na empresa para eles investirem nela. A gente tem um exemplo mundial, né, que é o Warren Buffett, que é aquele mega investidor que deve ser, agora eu não sei como é que está a posição dele, ele já foi o segundo mais rico do mundo, né, hoje com essa queda eu não sei como é que ele está, o patrimônio dele, mas ele fica estudando a empresa 1 ano antes dele fazer a compra. Olha só. Então ele avalia a empresa a fundo, nos detalhes, cada número dela, antes dele fazer uma compra, de uma aquisição de ações. É um tipo de visão que pouca gente tem. Que é o correto, né? O Evandro, eu até queria, né, você falou da importância de ter informações. A gente hoje vive numa era que mais do que nunca nós temos acesso à informação. A grande questão é o que fazer com a informação, né? E não basta exatamente. ter a informação, você tem que saber decifrar os códigos, né? Então, eu até queria perguntar isso para você, o quanto isso é importante no trabalho de uma pessoa que quer começar a investir mais nesses mercados de maior risco, mas aí não tem preguiça, né? Não dá para você ir lá simplesmente fazer o aporte, a transferência de recursos para a corretora de valores e jogar lá no Tesouro Direto. Você tem que ter uma mínima dedicação a esse processo, incluindo leitura de jornais diários, às vezes a assinatura de um valor econômico, né? Fazer cursos, treinamento. Quanto que isso é importante para você conseguir sucesso de 0 a 100? Quantos por cento você acha que isso é importante? Eu diria que se não for o mais importante, é talvez uma das coisas mais importantes. Esse conhecimento ele não vai vir da noite para o dia. Ele vai, nós temos uma curva de aprendizado, né? A gente vai aprendendo aos poucos e depois a gente vai dominando
o assunto cada vez mais. Só que a gente está vivendo uma era de excesso de informação e de excesso de informação de baixa qualidade. A gente vive uma era de youtubers, né, que as pessoas ficam assistindo vídeo no YouTube para aprender sobre o mercado financeiro. Eu não aconselho isso. Eu acho que não é uma boa fonte de informação, né? Os youtubers e qualquer outro, gente que faz no Instagram. Então eu vejo assim, comece a seguir pessoas que são renomadas no mercado, pessoas que têm conteúdo de qualidade, faça treinamentos presenciais com profissionais da área. Então, tudo bem, você quer seguir um youtuber, segue um gestor de um fundo, segue uma pessoa que vive disso, né? Que ela trader. Aquilo que ela prega. É um trader ou uma pessoa que grandes gestores. Eu teria números aqui para citar, mas a pessoa que vive, por exemplo, que vive porque de acordo com o número de visualizações que ela ganha dinheiro pelo número de views que o vídeo dela tem, eu não sei se é uma pessoa muito confiável para você adquirir informação. Eu diria assim, agora um gestor de um grande fundo de investimento, com certeza, é o dia a dia dele. Ele é um cara que vive daquilo. Então, é uma pessoa muito mais confiável para você adquirir informações. E é um cara, muitas vezes, que já caiu alguns tombos nessa vida, né, o Evandro? Sim, e esse tombo ensina muito, né? Exatamente. Os gestores de fundos, geralmente, eles passaram por outras crises antes dessa. Essa está sendo mais uma crise que eles estão passando. Cada crise é diferente, ela tem um aspecto diferente, né? A crise de 2008 foi diferente dessa que a gente está vivendo. Mas eles já passaram por isso, então eles sabem como é. Muito bom, muito então, legal. Olhar o histórico também desses gestores, desses profissionais, né, é importante. Muito legal. Olha, para fechar, a gente já está aí, né, em vias de fechar, ainda dá para abordar mais alguns assuntos aqui com o Evandro. Tem uma pautinha aqui que eu particularmente desconheço, que é o certificado de operações estruturadas. Olha, se eu puder te falar uma coisa agora, eu te falo o seguinte, Evandro, por favor, desenhe para eu entender. O que é o COI? O COI é um produto novo, ele surgiu faz eu não vou saber exatamente quando, mas acho que foi em 2016, 2017, foi quando ele começou a caminhar. O COI, ele é um produto bem interessante para aquela pessoa que quer sair da renda fixa, mas ainda não tem estômago para encarar uma bolsa de valores. Então você tem ali a renda fixa, que é muito segura e com pouca rentabilidade, com baixíssima rentabilidade, e você tem a bolsa, que você pode ganhar 30% no ano, mas você pode perder 50% também. Então, nesse meio do caminho, existe o COI, que ele é um produto intermediário em nível de risco, em termos de risco, né? Então, o COI, a maioria dos COIs com que a gente trabalha, eu particularmente, né, no meu caso, eu trabalho com a plataforma da XP, mas o investidor ele pode escolher qualquer corretora que ele desejar. Tá? Os que a gente trabalha, eles trabalham com a modalidade de capital protegido. O que isso quer dizer? Que se o cenário em que aquele COI está apostando der errado, a pessoa, no mínimo, pega o dinheiro dela de volta. Ela não vai ter rentabilidade negativa. Que legal. Isso já é uma coisa muito interessante para quem tem medo de perder dinheiro. Então você consegue fazer uma aposta de risco, tentar ganhar mais do que a renda fixa, mas ainda assim você tem um risco bastante controlado, bastante moderado, e você já sabe qual é esse risco. Esse risco é você apenas pegar o seu dinheiro de volta e não ganhar nada no período. Esse é o risco que você corre. E a liquidez disso, Evandro? Esse é um ponto que a gente tem que atentar. Geralmente os COIs não permitem resgate antecipado, então você vai precisar ficar o período todo até o vencimento do COI. E há COIs de vários vencimentos, né, de 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então o cliente precisa escolher aquilo que ele se sinta mais confortável. Mas se der alguma coisa errada, ele tira só no final, mesmo assim? Ele vai ter que aguardar o vencimento. Ah, entendi. Geralmente, como regra, a gente deve pensar assim. Então, você pode ter um COI, por exemplo, a gente tem COIs que eles investem em, por exemplo, a gente tem um COI atrelado ao ouro, o ativo financeiro ouro. Por exemplo, se você compra um ouro diretamente, você pode ter perda de dinheiro. Através de um COI, não, você vai ganhar a alta do ouro, e se o ouro cair, você ganha seu dinheiro de volta. A gente já teve COIs que investem em ações, COIs que investem em ações da Bolsa Americana, COIs de renda fixa chinesa, COIs da Bolsa Japonesa, da Bolsa Europeia, da Bolsa Americana. Então, e a gente tem inclusive um COI
em que você ganha tanto na alta quanto na queda do ativo. Então, há inúmeras possibilidades. E o risco deles é bem controlado. O pior cenário é você pegar o seu dinheiro de volta. Só reiterando essa questão do COI, então, para você que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando hoje com o Evandro Zanutto. Vocês viram aí que bacana, né? Um conhecimento imenso. No final do programa a gente vai dar as redes sociais também para o pessoal ter mais acesso a conteúdo de qualidade com ele. Nós falamos do Tesouro Direto, que nada mais é do que emprestar dinheiro para o governo e ter uma rentabilidade em cima disso, correto? Isso mesmo. Falamos da Bolsa de Valores, que nada mais é do que comprar micropartes de uma empresa e também ter rentabilidade ou não com a empresa, dependendo do desempenho dela, correto? Sim, isso. E o COI é comprar o quê? Você falou exatamente do ouro, atrelado ao ouro, mas atrelado exatamente mais o quê? Palpavelmente. O COI ele é um produto que a gente não consegue entrar e olhar o que tem dentro dele, mas eu posso te adiantar que uma parte dele é composto por renda fixa e uma parte do COI é composta por renda variável. A maior parte do COI é composta de renda fixa. E essa pequena parte, que é renda variável, é o que vai tentar proporcionar o ganho para o cliente. Então, só que você tem, vamos dizer, tem inúmeros sabores de COI. A gente, na nossa plataforma, nós temos vários. Então, o COI ele vai apostar num cenário. Você pode, por exemplo, ter um COI que aposta em dólar, que aposta em ouro, que aposta em bolsa de valores. Ele sempre aposta num cenário. Ele vai apostar um cenário. Então, você pode entrar, por exemplo, na plataforma da sua corretora e ver lá vários COIs diferentes. Tem um COI lá de bolsa que aposta na bolsa japonesa, outro que aposta na bolsa europeia, outro que aposta na alta da bolsa americana. E isso está claro na plataforma Sim, fica bem claro. Para um leigo, por exemplo. Além da descrição do COI, existe um documento, que é o documento de informações essenciais, que o cliente deve ler para ele se inteirar exatamente de todos os detalhes do COI. Nesse documento, que está ali junto no site, junto com a descrição do COI, esse documento ele contém a descrição mais detalhada de como aquele COI funciona, de qual cenário, de qual mercado ele está apostando, fazendo uma aposta entre aspas. Aposta no bom sentido, vamos dizer assim. Então, a gente teve um COI, por exemplo, bem legal, que investia em ações do Facebook, da Amazon e do Google. Então, se essas ações subissem, o cliente ganhava rentabilidade. Se as ações caíssem, o cliente pegava o dinheiro de volta dele. Muito legal. Olha, hoje foi uma aula mesmo aqui com o Evandro Zanutto, né? Você acompanhou aí no programa Falando de Vida, né? E eu gostaria de fechar então o nosso programa, Evandro, com as suas redes sociais, os seus canais aí para o pessoal, porque eu tenho certeza que muita gente gostou. Você foi muito didático, muito claro nas suas explicações, principalmente em relação às fontes que nós temos que obter informação daqui para frente para não perder dinheiro, né? Porque agora quem deixar dinheiro na poupança pode ter grandes prejuízos do ponto de vista da inflação e poder de compra daqui para frente. Tá legal. O escritório que nós fazemos parte se chama Plátano Investimentos, conforme você mesmo já mencionou, né? Nós somos um escritório credenciado a XP Investimentos. A gente tem a nossa página do Facebook, né, que é a Plátano. Eu tenho a minha também, mas é a minha página pessoal. E se a pessoa me contactar, eu consigo direcioná-la, né, para os canais oficiais, né, ou de repente eu entro em contato. No Facebook eu estou com o Evandro Zanutto, mas eu acho que é interessante a pessoa acessar pela página da Plátano Investimentos, ou nós estamos trabalhando de casa, né, em função do isolamento, mas quando tudo isso passar, a gente vai voltar a atender lá no escritório, e o nosso telefone lá é 12-3322-8919. Bacana. Plátano é bem facinho de marcar. Isso, Plátano, né? Investimentos. O pessoal que está na quarentena, não está fazendo nada, aproveita, minha gente, esse tempo para ver conteúdos que agregam na nossa vida, pelo amor de Deus. Plátano Investimentos. Evandro, muito obrigada. Sucesso aí para você. Parabéns pela coragem e pela dedicação também em estudar tanto para conseguir aí manter essa serenidade num momento como esse, viu? Isso, tá certo. Eu que agradeço aí pela oportunidade de levar a informação para as pessoas.
Muito legal, né? A gente conversou hoje com o Evandro Zanuto, assessor da Plátano Investimentos, falando sobre a questão de investimentos no mercado financeiro, né? E os cuidados que a gente precisa ter. Vocês viram que legal, né? Que aula, muito legal. Quando a pessoa tem conhecimento de causa, já vem estudando há muitos anos esse assunto, a gente consegue realmente aprender. E a Rádio Mensagem também é esse canal didático todos os dias aqui para você. Nós vamos encerrando então o programa Falando de Vida e amanhã estaremos juntos ao vivo às 7h30 da manhã no Jornal da Mensagem. Um grande abraço, você fica agora com a alegria de Marcos Floriano e o Comunicação Total. Até lá! Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.